Olá, amigos. Estamos num ambiente agradável da Biblioteca de Obras Raras, aqui em Brasília, na FEB. Uma vez mais conversando com o Ricardo Gauch, que é diretor da área de atendimento, assistência espiritual, na Casa do Caminho, uma casa espírita do Guará 2, uma cidade satélite do Distrito Federal. Ricardo, seja bem-vindo uma vez mais no programa Livros que Iluminam. Sou eu a agradecer essa oportunidade, especialmente no ambiente tão maravilhoso quanto este. Nós conversamos já num programa sobre o trabalho de Emmanuel e de Chico, um programa só é pouco para a gente falar, por isso nós vamos falar numa série de programas e gostaríamos de destacar no programa de hoje esta obra Há 2000 anos, que é um romance que começa a série praticamente de 5 romances de Emmanuel, né, pela psicografia do Chico, e essa obra maravilhosa. Lembro-me, Ricardo, que você comentou num outro programa a respeito de como você conheceu o Espiritismo. E você fez uma referência que me evocou Bezerra de Menezes e Leon Denis, que Bezerra de Menezes, quando leu o Livro dos Espíritos, aquela tradução do Fortúnio, né, Carlos Travassos, Joaquim Carlos Travassos, em 1875, era como uma novidade e, ao mesmo tempo, era como se ele estivesse revendo o que já conhecia. Leon Denis também, aos seus 18 anos, quando tem um contato com o Livro dos Espíritos, ele faz um depoimento semelhante. E você também colocou que, quando você conheceu o Espiritismo, aquilo parece que era uma lembrança do que você já conhecia. Como é que é essa questão? Inclusive, Allan Kardec vai fazer referência explícita a isso quando ele cita que a relação entre o espírita e a codificação, no caso, né, a revelação espírita, os ensinamentos dos espíritas, pode revelar o maior ou menor conhecimento ou a maior ou menor familiaridade pregressa com isso. Então ele diz o seguinte, que há aqueles que precisam ver os fenômenos para se sentir tocados o suficiente para buscar explicações e eventualmente se converter do ponto de vista da assunção das ideias que constituem a doutrina, e há aqueles que bastam leituras, raciocínios, sem necessidade de qualquer comprovação fenomenológica, para se sentirem associados àquele pensamento. E ele diz claramente lá que muitos apenas estão revisando aquilo que já conheciam, o que facilita esta relação na construção da fé raciocinada. Então, na verdade, todos nós que hoje militamos no movimento, certamente já tínhamos tido algum tipo de contato, maior ou menor. E este contato facilita a nossa utilização por parte da espiritualidade superior como instrumentos. A diferença entre Leon Denis, Bezerra e nós é apenas questão de milênios e milênios de evolução. Essa é a pequena diferença. Alguns anos-luz. Muitos. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de aprender, nós estamos aí desenvolvendo e ter o contato com estas obras, não é? Adentrar essas informações, adquirir esses conhecimentos para nós é uma grande oportunidade que a gente tem que aproveitar, não é, Ricardo? Isso. Eu digo assim, a gente está, enquanto nesta presente existência física, podendo conhecer essa realidade, enquanto tantos outros só vão ter acesso a ela depois da desencarnação, não é isso? E a gente então tem uma responsabilidade muito grande, né? Disse que o espírito é mais responsável do que os outros? Jesus nos alertou, a quem mais for dado, mais será pedido. Portanto, o que nós recebemos é incalculável. Nossa gratidão a Deus, aos espíritos, a Jesus, deve ser reiterado a cada segundo, porque são muitas bênçãos, porque é como se nós estivéssemos caminhando por uma floresta na escuridão e de repente alguém nos ofertasse uma lanterna potente, para que saíssemos dessa situação sem ferimentos. A doutrina é um manual de existência, que sendo observado e correspondido em amor e dedicação, nos tirará de anos, séculos e milênios de erros. Que maravilha. Há 2000 anos, episódios da história do cristianismo no século I. É um romance. Emmanuel escreve muito bem, não, Ricardo? Como nós havíamos comentado no outro programa, né, nos parece que, do ponto de vista do pensamento expresso, né, articulado nas
frases, nos parágrafos, nos capítulos de Emmanuel, e do ponto de vista linguístico, nós não temos nada que se equipare em termos de qualidade, tanto do texto, do ponto de vista até literário, linguístico, quanto do ponto de vista doutrinário, porque ele consegue articular o tríplice aspecto da doutrina espírita, o científico, o filosófico e o religioso, de uma maneira magistral. Aqui, logo numa espécie de apresentação da obra, tem um texto que foi feito pela própria editora em 1939, olha só, ainda na década, né, de 1939, Chico recebe, não é, o Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro, não é? E a Federação Espírita Brasileira publica em 1932 a primeira edição, e aí surge esse romance, esse conjunto de romances já a partir de 1939, que tem aqui Na Intimidade de Emmanuel. Quer dizer, já vai ter mais informações a respeito desse espírito, né? Um estudo que a própria editora à época fez, colocando a importância desse espírito que foi se esforçando e vem trazer a sua própria vida, o seu testemunho. Emmanuel se preparou para isso também, né, Ricardo? Assim, para trazer esse seu testemunho. E é importante nós valorizarmos e reconhecermos a propriedade imprescindível da Federação Espírita Brasileira na inserção deste esclarecimento. Nós sabemos que a espiritualidade maior, responsável pela revelação espírita, atuou sempre nos dois planos, no plano espiritual, mas também no plano físico. Então, todo trabalhador do movimento espírita, e especialmente a federação e as suas coligadas, né, suas outras federativas, tem um papel fundamental de garantir que a sintonia entre os planos maiores do Cristo e aquelas ações, os planejamentos desenvolvidos no plano físico por quem dirige o movimento, tem que ser cada vez maior essa sintonia para garantir o sucesso que todos nós esperamos. Na verdade, nós não conhecemos os desígnios maiores do Cristo para este movimento apenas em linhas gerais. Mas quando nos dispomos a ser instrumentos, eles vão colocando a gente nos caminhos devidos para que a gente consiga materializar muitas das coisas que são imaginadas, pensadas e planejadas no plano espiritual. Me parece que esse esclarecimento na intimidade de Emmanuel não é apenas um esclarecimento literário, digamos assim, que situa o autor da obra. É mais, permite nós aquilatarmos o papel das obras de Emmanuel no decorrer das suas publicações que viriam na sequência, sem que a Federação tivesse conhecimento de todas, obviamente, mas do ponto de vista doutrinário, da consolidação, da compreensão dos princípios da codificação, trazida pelo insigne Allan Kardec. Mas a gente observa aqui, Ricardo, que claramente há um planejamento espiritual dessas obras, não? Exatamente. E Emmanuel vai, aos poucos, revelando isso a Chico e a todos nós, obviamente, e essa primeira abordagem que ele faz sobre o início dos romances que ele escreveria é muito instrutiva. Aqui nesta apresentação que é titulada Na Intimidade de Emmanuel, como você citou, e tem o subtítulo Ao Leitor, nós vamos ver que esse trabalho todo começa mais especificamente no dia 24 de outubro, começa a redação de Há 2000 anos, mas no dia 7 de setembro, né, ou seja, mais de um mês antes, Emmanuel afirma uma pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados, ou seja, aquelas pessoas que conviviam com Chico Xavier, o início do trabalho do Chico, lá em Pedro Leopoldo. Ele escreve o seguinte, que é transcrito aqui. No dia 7 de setembro de 1938. Estamos em 1938 aqui, né? Maravilha. Ó. Algum dia, se Deus mo permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Veja que ele já faz a primeira abordagem crítica em relação a ele. Vocês vão conhecer esse patrício orgulhoso, senador Públio Lentulus, que na verdade era ele. De uma das encarnações. Exatamente. E ele não esqueceu a promessa, como diz aqui o texto da Federação. Com efeito, no dia 21 de outubro do mesmo ano, ele voltava a recordar no outro comunicado familiar, ou seja, lá
aquele grupo familiar a que nos referimos já. Se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, na verdade 3 dias depois, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Olha que coisa linda, como ele coloca, né, de uma maneira tão assim, que nos causa até emoção, né? As nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Que é um maravilhoso, né, encontro que ele vai ter com Jesus, que ele vai descrever aqui, que é o encontro que todos nós temos ao longo da caminhada. A gente vai ver ao longo do programa ainda. Exatamente. Agora veja a humildade que caracteriza grandes seres, né? Não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos semelhante intento. De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia de nosso Pai de infinita bondade. Então a gente vê a grandeza de Emmanuel nessas observações, que é o mesmo que a gente observa em Chico, quando nunca se exalta, nunca se eleva, ao contrário, sempre que ele pode, nas passagens que nós vamos ler da vida de Chico Xavier, ele se rebaixa, ele se diminui. E eu tenho, para mim, uma opinião pessoal, que o Chico propositadamente se fragiliza diante de nós. Porque se ele se mostrasse efetivamente como ele era, com a sua força, com a sua elevação, do ponto de vista enérgico, como Emmanuel fazia, talvez ele não tivesse conseguido alcançar tantas pessoas. Então, muitas pessoas se referem a Chico com relação a algumas supostas fragilidades que ele aparentava ter. Vamos ver quais são essas fragilidades logo após o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Permaneça conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, na Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Ricardo Gaucho sobre a obra de Emmanuel Chico Xavier. Você falava antes do intervalo, Ricardo, sobre a questão do Chico Xavier se mostrar com uma espécie de fragilidade, não é? Nós já lemos análises a respeito da personalidade de Chico em que se ressaltavam algumas supostas fragilidades dele. Inclusive, sempre a referência que já foi feita por você mesmo a respeito do avião, que tem aquela cena hilária, quase folclórica, né, em que Emmanuel chama a atenção dele e tal. Muitas pessoas dizem que ele não tinha uma firmeza muito grande, que ele se demonstrava muito ainda pouco incisivo em alguns momentos, né, das relações, que ele sempre se diminuía demais, que na verdade, na minha ótica, obviamente muito limitada, era apenas para nos deixar à vontade perto dele, para nunca ninguém se sentir diante de um líder, de um guru espiritual, com toda a reverência. Então ele fazia questão de se diminuir muito, se aproximar muito de todos nós, se colocar como igual a todos nós, tão pobres ainda de espírito, para que nós pudéssemos cada vez mais focalizar o que ele trazia como instrumento do que propriamente ele. Ele nunca se utilizou para trazer a mensagem. Eu já ouvi, Ricardo, assim, de pessoas que compartilharam da intimidade do Chico, que nessa intimidade Chico era de uma firmeza impressionante. Sim. Ele dizia o que precisava ser dito mesmo, dava o recado, chamava a atenção. Isso, evidentemente, as pessoas que estavam mais próximas, né? Porque sentiam que essas pessoas poderiam, inclusive, corresponder, imagino eu, né? Mas é a habilidade do espírito superior também entre nós, mas se fosse revelar todo como era, nós não,
não daríamos conta. Não daríamos conta, não iríamos compreender, não é? Exatamente. Por isso o próprio Mestre Jesus se fez como se fez junto aos apóstolos, todos aqueles que estavam à sua volta. Apesar de toda a sua grandiosidade, ele sempre se colocava como igual aos demais. Como um nazareno simples, muito modesto nas suas ações. Agora, continuando aqui na leitura dessa apresentação magnífica que foi feita pela FEB, na intimidade de Emmanuel, nós vamos ver que, de fato, né, no dia 24 de outubro, ele recebia, né, Chico Xavier, a primeira página do livro. E no dia seguinte, a esse início da psicografia de há 2000 anos, Emmanuel diz o seguinte: iniciamos com o amparo de Jesus mais um despretensioso trabalho. Permita a Deus que possamos levá-lo a bom termo. Olha que coisa fantástica. E agora nós vamos ver assim, a grandiosidade de Emmanuel ao se colocar, não para se exaltar, mas ao contrário, para se diminuir, como Jesus nos ensinou. É preciso que nós nos diminuamos para que o Cristo, né, na sua boa nova, cresça. Né? Aqui vale dizer que nesse período é a primeira década praticamente do trabalho, né, público de Chico Xavier, com essa coordenação de Emmanuel. Outras obras já vinham, né, a lume. Por exemplo, nesse período a gente já tinha a importantíssima obra A Caminho da Luz. Não é? Humberto de Campos também já havia ditado Brasil, Coração do Mundo. Né? E Emmanuel coordenando esse trabalho todo, porque ele faz a apresentação, faz prefácios desses livros todos. Revisa, né? Ele faz a revisão, que muitas pessoas não sabem. Emmanuel fazia a revisão dos textos dos outros espíritos que eram mensageiros, né? Através isso tudo no plano espiritual, para depois se materializar aqui entre nós, né? Através e às vezes ele materialmente também fazia correções. Depois de pronto, apontava. Depois de Chico psicografar, ele ainda fazia apontamentos, correções de frases, de trechos, supressão de trechos. O Emmanuel orientava, suprima este trecho, depois de psicografado também. É muito interessante a gente conhecer os bastidores do trabalho do Chico, que foi um trabalho absolutamente cansativo, porque o Chico trabalhava de manhã, de tarde e de madrugada. Muitas vezes ele não dormia para poder o trabalho avançar. E o trabalho profissional que ele tinha, normalmente ele fala de 7 às 19, trabalhava essas 12 horas direto, né, no intervalo de almoço, alguma coisa assim, mas depois prosseguia nas atividades. Que é um testemunho da mediunidade gratuita que se referia a Jesus sempre, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Certo. Essa apresentação, então, aqui, que a editora faz no dia 2 de março, foi assinada aqui de 1939, é o ano da publicação da obra, que é recebida já no final de 1938, né? Que era a partir de outubro, não é? Exatamente. A gente vê a riqueza aqui, todo o planejamento que acontece, as referências, os contatos que Emmanuel vai fazendo, assim, periodicamente ele está, né, presente, se mostrando, inclusive, trazendo a mensagem, consolando e esclarecendo, inclusive é o próprio Chico, não é? E aqui ele esclarece uma coisa para nós, leitores, né? Agora verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração ante o plenário de vossas consciências. Ele quer partilhar conosco a experiência, que era isso que Jesus falava aos apóstolos. Ide e pregai. Quer dizer, nós temos que pregar as convicções que nós temos, não num trabalho proselitista, de tentativa de convencimento, mas de empatia na dor, no sofrimento, na busca de orientação com os nossos irmãos do caminho, ou seja, nos colocarmos como testemunhos da importância que a doutrina do Cristo, a doutrina espírita, tem para todos nós. E ele complementa dizendo o seguinte: orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço, de modo que o plenário se dilate, além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos, ou seja, eu quero que vocês não errem como eu errei. É fantástico, e ele faz uma referência muito interessante no dia 30 de dezembro, em Nova Mensagem Afetuosa, em que ele diz assim, em um trechinho simplesmente, suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas,
considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Nossa, isso nos emociona, né? Porque ele está trazendo um testemunho que é pessoal, se revelando, se colocando, para dar inclusive o exemplo para nós, dizendo que não é para a gente fazer como ele fez. E isso há 2000 anos. E o livro mostra essa trajetória desse senador orgulhoso, não é isso? Vaidoso, prepotente, arrogante, se achando superior até pelo cargo que ocupava. E com a doutrina que estava surgindo, ele foi, quer dizer, ele teve a oportunidade de ter contato nessa encarnação como senador com Jesus. E antes disso, houve uma preparação, curiosamente, porque o livro tem início exatamente com um diálogo entre ele e Flamínio, seu grande amigo, também senador, né? Dois amigos, é o primeiro capítulo da primeira parte do livro. O livro é em 2 partes. É imperdível, esse livro realmente, quem não leu, está há 2000 anos atrasado. Então, o que acontece? Os dois são muito convictos, né, da sua posição superior frente aos escravos e aqueles que não eram da casta, né, digamos assim, mais elevada, e eram adorar os deuses, né, romanos, que nós sabemos, diferentemente dos judeus que tinham um Deus temor que Moisés havia trazido. E num diálogo entre os dois, Emmanuel, no caso o senador Plínio Lentulus, ainda, né, com as vestes de arrogância, de orgulho e vaidade, ele divide o seu coração dolorido com o amigo por conta da doença de Flavinha, que tinha hanseníase. Era sua filha. A filha de Plínio Lentulus, a Flavinha, no caso o Chico Xavier, naquela época, encarnado como Flavinha, que dava muito sofrimento a ele, era a filhinha que ele possuía. Estava a caminho, nesse diálogo ele vai revelar para o amigo, estava a caminho o outro filho que viria, que seria sequestrado. Quem vai ler o livro vai ver a dor que isso significou para Lívia e para Plínio Lentulus, obviamente. E nesse diálogo sobre a dor por sofrimento da filha por uma doença que o amigo, inclusive, atribui à contaminação trazida pelos escravos fétidos que perambulavam no ambiente puro e elevado dos romanos ali, é que ele vai levantar uma questão que é muito importante em toda a trajetória depois. Ele pergunta ao amigo se ele acredita em algo que ele havia compulsado em algumas páginas antigas, se ele acreditaria na possibilidade de nós retornarmos a um novo corpo, uma nova vida depois de morrermos, ou seja, se Flamínio aceitava essa ideia da reencarnação, se ele achava isso plausível. Isso o Públio Lentulus perguntando para o amigo. Para o amigo, o senador, ali só na intimidade dos dois, que ele jamais falaria isso fora de um momento desse. E o Flamínio diz que é um absurdo aquilo, que não tem sentido, né? Isso é uma ideia tola que devia ser rechaçada. Porém, como o Públio Lentulus estava ali abalado com o sofrimento da filha naquele momento, ele fala, mas tem uma questão que me intriga nessa ideia. Eu entendo a sua posição, concordo com ela, mas eu tenho um sonho, eu tive um sonho muito marcante que eu queria dividir com você, que vai efetivamente abalar essa minha convicção e eu imagino que a sua também. E ele vai narrar então que no sonho ele volta no tempo. E na verdade o que vai acontecer? Ele vai voltar no tempo. De fato, a encarnação anterior como bisavô dele, quando ele era o senador Públio Lentulus Sura, que era um senador absolutamente impiedoso que aprontou todas mesmo com abuso do poder. Com abuso do poder, mandou matar opositores, mandou arrancar olhos à frente dos seus opositores para que ele testemunhasse o sofrimento dos seus opositores. Provocou a morte de inúmeras pessoas de maneira injusta, deliberadamente injusta, falseada, com os poderes que possuía. Então ele vai sentindo, vai narrando este sonho e vai dizendo que ele se sentia, e Lívia aparece nesse sonho já como a protetora dele, que vai ajudá-lo a sair dessa situação. É a esposa atual. Ricardo, nós vamos continuar
conversando sobre essa história fascinante do senador romano Públio Lentulus, de sua esposa Lívia, daqui a pouco após o nosso intervalo. Fique conosco. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Ricardo Gauchi, que também é professor, não é, Ricardo, da Universidade de Brasília, e conversando sobre essa obra maravilhosa que é Há 2000 anos, uma obra de Emmanuel, ditada a Francisco Cândido Xavier. O livro é extremamente rico, nós recomendamos a leitura e aqui a gente dá assim umas pinceladas, despertando o interesse para que todos nós possamos ler e estudar esse conteúdo riquíssimo. Então, Ricardo, você comentava sobre esse envolvimento, né, do senador com uma lembrança de uma encarnação passada. Porque a reencarnação, obviamente, contrariava os princípios da fé romana, que tinha nos deuses as suas convicções religiosas. Era a crença assim, politeísta pagana, é isso? E de uma só existência, né? Ou seja, não havia possibilidade dentro desse quadro de crenças religiosas de uma reencarnação, obviamente. Que é um princípio que os judeus já tinham claramente e está registrado no Torá. O fato dele ter tido esse sonho significa o quê? Sim, aí então o sonho dele, né, que nós começamos e vamos concluir só para o nosso espectador ficar com vontade, que ainda não leu o livro, de ir lá saber o que vem depois. Ele vai narrar que ele chega ao fim dele, em que ele é preso, ele é descoberto nas suas falcatruas, digamos assim, ele é torturado e sofre muito tortura dos seus inimigos e tal, e ele desencarna com a assistência da atual esposa dele, a Lívia, e é envolto por entidades bem elevadas que falam para ele que ele terá agora uma nova oportunidade para resgatar os seus erros. Ou seja, sinalizam para ele para uma nova encarnação. Bom, até aí é um sonho, simplesmente. Porém, ele fala assim, mas Flamínio, venha comigo até a minha biblioteca, porque eu quero lhe mostrar uma coisa. Quando ele chega na biblioteca, ele mostra um busto de cera do seu bisavô. E Flamínio se impressiona com a semelhança física entre os dois, que não necessariamente caracterizaria uma reencarnação. Sim. Tanto que Flamínio fala, mas isso pode ser explicado por hereditariedade também. Mas ele fala, mas não é só isso. Eu busquei os papéis, as anotações do meu bisavô que estavam aqui. E observe que eu encontrei. O que eu sonhei está aqui registrado e eu não sabia. E aí que o Flamínio se abala com a constatação que é absolutamente incontestável. Quer dizer, ele lê ali o que o senador Públio Lentulus havia descrito por um sonho. E ali está registrado exatamente os estudos, as sentenças que foram lavradas e também documentos que registram como foi a morte do bisavô dele, que casa perfeitamente com o sonho dele. Ou seja, tudo indicava que efetivamente ele era a reencarnação do próprio bisavô. Que ele vai encontrar nos documentos do pai dele essas descrições sobre o bisavô, etc. e tal, né? Que é fantástico. Por que é importante esse sonho? E isso está no início do livro, porque esse processo reencarnatório é que vai ajudá-lo no fim desta existência como senador a se colocar no trilho do resgate e da redenção definitivos. Nós temos o livro em duas partes. A primeira parte são 10 capítulos, a segunda parte outros 10 capítulos. Uma obra evidentemente planejada, organizada. Esse primeiro capítulo, 2 amigos, depois vem o segundo, que é um escravo, em casa de Pilatos é o capítulo 3º, o 4º na Galileia e o 5º, o Messias de Nazaré. É que nós entendemos, né? Eu penso assim, eu acho que muita gente pensa assim, que é um capítulo assim, muito marcante, porque se refere a esse minuto precioso que ele lamenta ter perdido e descreve naquela mensagem
em dezembro de 1938, quando já escreve o livro, já está adiantado o livro, que vai ser concluído em fevereiro, né, de 1939. Ele escreveu de outubro a fevereiro esta obra magnífica. Chico, inclusive, descreve que quando psicografava as obras, Emmanuel o levava no tempo para testemunhar aquilo que estava sendo escrito nas páginas. Enquanto ele psicografava, ele se afastava do corpo, que continuava trabalhando sob o comando de Emmanuel, e observava in loco, digamos assim, aquelas cenas que eram descritas. Imagina que coisa impressionante. E até uma descrição que é feita de que quando há referências, quem estava próximo, quando havia referências a Flavinha e ao seu problema, as pessoas, o Chico descrevia depois que sentia muita dor e aquele cheiro fétido característico dos hanseníaos daquela época, né, dos portadores de hanseníase daquela época, possuíam no ambiente, que era quase que uma volta concreta àquele tempo. E o médium, como ele estava se referindo a ele mesmo, a memória também voltava. Mas este minuto precioso a que se refere Emmanuel está descrito neste capítulo, que é absolutamente imperdível, é sublime, porque é um capítulo que vai, na verdade, servir para todos nós como uma reflexão sobre o nosso encontro. Cada um de nós tem o seu momento de encontro com o Mestre Jesus na nossa caminhada, não é isso? Exatamente. O senador vai à procura do Mestre de Nazaré porque a filhinha Flávia estava doente, não é isso? Já estava se aproximando, inclusive, da desencarnação. Tudo indicava, pelo sofrimento dela e o desfalecimento Aí crescente. foi por uma solicitação da sua esposa Lívia. Na verdade, o decisivo nessa ida nem foi o pedido da esposa, foi o pedido da própria Flavinha, onde a gente percebe a grandeza espiritual dela, ou seja, a grandeza de Chico Xavier. Porque Flavinha é visitada pelo pai, que chega do serviço, naquele sofrimento, e ele tentando agradá-la, acariciá-la, fala: o que você quer, minha filha? O que você quiser, eu já vou mandar buscar em Roma, porque ele já não está mais em Roma nesse momento. Os brinquedos novos para você, trazer todos os seus brinquedos lá da nossa... O que você precisar, o que você peça, o que você quiser, eu vou mandar fazer agora. Ela fala: mas pai, o que eu quero não é isso, o que eu quero é ver Jesus. Quero que o senhor fale com Jesus. E isso pega ele, então, de surpresa, ele não esperava isso, e aí é decisivo para ele tomar essa decisão. Qual pai vai dizer não a uma filha, ainda mais com pedido assim? Lembrando que ele havia já se posicionado de maneira preconceituosa em relação a Jesus, quando Sulpício, o lictor, né, de Pôncio Pilatos, narrava a ele, a esposa, a família, a própria Flavinha que estava ali ouvindo, o acompanhamento que ele estava fazendo como autoridade romana dos passos de Jesus, do que Jesus fazia. Sim. Ele falava: senador, o que ele prega contraria as nossas convicções, os nossos princípios romanos, porém as obras dele são absolutamente tocantes, emocionantes, indiscutíveis. O que ele faz em favor dos sofredores. E Públio Lenço vai procurar Jesus com todo aquele preconceito, não é? Exatamente. Achando-se superior, até mesmo a questão do idioma, né? Como falar, porque Jesus utilizava seu dialeto, né, o aramaico, e ele se preocupado, como é que poderia se fazer entender? Como é que foi esse encontro? E aí ele vai descrever que é difícil a gente conseguir retratar Emmanuel falando, né? Então é importante ler alguns trechos, mas ele caminha lá, não é, ali por Cafarnaum, ali... Ele sai à procura, né? E, na verdade, esse encontro é a margem do Tiberíades, não é? Isso, exatamente. Mas aí o que ele faz? Ele vai bem no cair da tarde, né? No iniciozinho da noite, para ninguém perceber. Ele sai andando como se ele estivesse passeando, porque ele não quer que ninguém perceba que ele está procurando Jesus, que seria um encontro inadvertido. Então ele vai procurar. E aí ele senta lá, enquanto ele está sentado, né? Como você falou, à beira lá do rio, ele mesmo descreve aqui no livro: recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre,
afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Então ele começa a se sentir desdobrado. É uma coisa muito interessante. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Ele sentiu então a aproximação de quem ele queria ser quem. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Olha que descrição. Ele estava maravilhado, como a gente fica aqui. Quando a gente lê, a gente já fica, imagina ele lá, aquele orgulhoso senador que se sente num êxtase e de repente vê a aproximação desse ser que é indefinível quase, né? Ele descreve, mas com as palavras possíveis. É aquilo que você falou, né, Ricardo? É muito importante a gente pensar nesse encontro que a gente possa ter com Cristo, o nosso encontro com Jesus. Como é que é isso? Como vai ser isso, não é? E Emmanuel vai narrando aqui esse momento, ele como Públio Lentulus, né? Ele diz assim que não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante. Então, veja, está na beira do lago de Genezaré, aquelas águas calmíssimas, a serenidade das águas, a serenidade do ambiente, o pôr do sol, a maravilha da natureza se junta à maravilhosa chegada do Cristo, em que ele vai agora, então, ter finalmente o diálogo que ele quer, porém não da maneira como ele imaginava, porque ele não fala nada. Olha que impressionante. Nós vamos continuar conversando com o Ricardo Gaucho sobre a obra há 2000 anos, notadamente esse encontro que está no capítulo 5 da primeira parte, o Mestre de Nazaré, o encontro do senador com Jesus. O Messias de Nazaré. O Messias de Nazaré é muito rico e a gente pode detalhar isso e devemos detalhar. Enquanto isso, nós recomendamos a leitura, vá lendo o livro. Mesmo se já leu, retoma a leitura para o estudo, porque vale a pena e a gente vai continuar conversando com o Ricardo no próximo programa. Muito obrigado, Ricardo, por sua presença uma vez mais. Somos nós a agradecer que Jesus nos ilumine. E a você também que nos acompanhou, agradecemos de coração. Fique conosco em próximos programas aqui nos Livros que Iluminam na FEB TV.